e como é que eu... Vamos lá? É uma palavra inicial que vamos começar daqui a um bocado. Só enquanto esperamos as pessoas chegarem. Quero saudar a todos os irmãos e amigos. Enquanto aguardamos o nosso tempo para início de culto, vamos estar a entoar ao Senhor um louvor, até todos estarem presentes, que é para depois às 6 horas então iniciarmos o nosso culto, como combinado, para podermos louvar, aprender também do Senhor. Amém? Um minuto. Posicionar a câmera, deixa chegar para trás. Tudo bem? Boa tarde a todos. A paz do Senhor. E apesar de não podermos estar juntos, estamos assim todos de quarentena, não é? Nós podemos aproveitar e desfrutar do cuidado, da bondade de Deus, também nesses momentos. E nessa tarde eu escolhi um salmo que fala que nós devemos louvar ao Senhor, mesmo que as dificuldades sejam grandes, mesmo que as dificuldades sejam muitas. E o salmo é o Salmo 146. Nós vamos esperar que algumas pessoas aqui entrem.
Pode atender. Estamos à espera que alguns irmãos conectem conosco. Então, não está na página, já apareceu nada. E ele desligou o computador? Então liga e abre o Facebook. Sim. Salmo 146. Está aberto e não aparece nada. Diz assim a palavra Então do Senhor. carrega na imagem da igreja. Aleluia. Louve, ó minha alma, o Senhor. Já está Sim. na piscina? Louvarei o Senhor por toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu viver. Não confie em homens ricos e poderosos, pois são mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito sai de seus corpos, eles voltam ao pó, e todos os seus planos vão por água abaixo. Feliz mesmo é o homem que faz do Senhor de Israel o seu apoio e dependente completamente do Senhor, o seu Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de todos os seres que neles há. O Deus que é fiel e verdadeiro para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os desanimados. O Senhor ama os justos, o Senhor protege os estrangeiros e ajuda os órfãos e as viúvas, mas frustra o caminho dos maus. O Senhor será rei para sempre. O seu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração. Aleluia. Nós podemos repetir mais uma vez o 5 e o 6 que diz assim: feliz mesmo é o homem que faz do seu Deus de Israel o seu apoio e depende completamente do Senhor, o seu Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e todos os seres que neles há. O Deus que é fiel e verdadeiro para sempre. Ele faz justiça aos oprimidos, alimenta os famintos e liberta os presos. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os desanimados. O Senhor ama os justos. O Senhor protege os estrangeiros e ajuda os órfãos e as viúvas, mas frustra o caminho dos maus. O Senhor será rei para sempre. O seu Deus, ó Sião, reinará de geração em geração. Aleluia. E é uma palavra muito rica para os dias de hoje, porque nós sabemos que nós podemos contar com o Senhor em todo tempo. Nós podemos crer que o Senhor é aquele que nos ajuda, o Senhor é aquele que nos sustenta, o Senhor é aquele que tem estado conosco em todo o tempo. E nós podemos confiar que mesmo em meio a toda a crise que nós vivemos, que mesmo em meio a essas situações difíceis que nós estamos a viver, que não sabemos quando é que isso vai passar, quando é que todas essas coisas vão melhorar, se a economia vai melhorar, se vamos ter os nossos trabalhos outra vez, se não vamos ser afetados também por essa doença, mas nós só podemos saber que o Senhor está conosco. E também eu gostaria de partilhar um salmo que eu acho que é muito importante para os dias que nós vivemos atualmente, que é o Salmo 46.
Salmo 46. Estou aqui a ver os nossos queridos que estão online. Salmo 46 diz assim, a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquele que ajuda. Desculpem, eu vou voltar a ler, sim? Salmo 46 diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem dentro do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Há um rio que corre mansamente pela cidade de Deus. Um rio que enche de alegria quem vive lá. O santo lugar onde vive o Altíssimo. Deus mesmo vive ali. Por isso, ela não será abalada. O próprio Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Amém? O 1 e o 2 diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é aquela ajuda na qual se pode confiar no dia da angústia. Por isso não ficaremos perturbados, mesmo que a terra trema e as montanhas desabem no meio do mar. Ficaremos tranquilos, mesmo se houver grandes enchentes e terremotos, a ponto de sacudirem os montes com a sua fúria. Portanto, nós podemos confiar que mesmo no meio dessa crise, dessa pandemia, nós até, se for a permissão de Deus, poderemos ser acometidos dessa doença, mas não precisamos ficar abalados, porque o Senhor está conosco. Ele está conosco mesmo na angústia. E para isso, vamos continuar o nosso momento agora de entrega, de adoração ao Senhor nesse domingo. Nós passamos a semana toda trancados em casa, não é? Mas nós temos a oportunidade de agora estarmos juntos, louvando a Deus como igreja. Apesar de não estarmos juntos fisicamente, mas nós estamos juntos em espírito. E o Senhor Deus sabe que nós estamos assim. E a palavra do Senhor diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ali Ele estaria. Nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós estamos juntos em um só espírito, em um só pensamento, na verdade da palavra de Deus. E por isso eu convido você agora a entregar diante do Senhor seus pensamentos. Nós vamos fazer uma oração e depois dessa oração nós vamos cantar alguns hinos de louvor e adoração ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença, nesse fim de tarde de domingo, Senhor. Nós queremos nos entregar diante de Ti e pedir que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o bálsamo do Senhor seja derramado dos nossos corações. Ó Deus, que os nossos corações sejam cheios pela esperança, pela fé, pelo amor que vem do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos que o Senhor, no poder do Teu Santo Espírito, venha falar conosco, que as canções que vamos cantar, que sejam canções de adoração a Ti, mas que encham também os nossos corações. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, também por aqueles, Senhor, como diz aqui a Tua palavra, que o Senhor é aquele que socorre os aflitos, o Senhor ampara os angustiados, o Senhor dá força e poder, Senhor, àqueles que estão abatidos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, que essa paz que a Tua palavra nos transmite, de sabermos que o Senhor está conosco, mesmo em meio à aflição, mesmo em meio à tribulação, que possamos confiar na Tua palavra e não nos deixarmos ser abalados pelas coisas que se passam à nossa volta, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos e imploramos, Senhor, que o Senhor nesse momento socorra as pessoas que estão doentes, Senhor, que estão a morrer, Senhor, com essa doença. Que a tua boa mão esteja sobre a vida de cada um, consolando, renovando. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a tua bênção, Senhor, e o teu socorro, Senhor, sobre a vida de cada médico, de cada enfermeiro, de cada profissional, Senhor, que tem que estar agora nesse momento a trabalhar e a socorrer. Ó Deus, que o Senhor lhes dê sabedoria, que o Senhor lhes dê graça, que o Senhor lhes dê do entendimento que vem de ti, Senhor, e que eles possam ser o socorro bem presente, Senhor, para cada uma dessas pessoas, Senhor. Nós queremos te entregar também os nossos corações e pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor enche os nossos corações de alegria, mesmo em meio a esse tempo de angústia e de tristeza, Senhor. Porque a tua palavra diz que diante da tua presença até a tristeza salta de alegria. E nós queremos, Senhor, encher o nosso coração com a tua alegria. Usa-nos, fala conosco, é o nosso desejo, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora cantar algumas canções que vão ser produzidas ali no televisor. Nós vamos virar e vamos cantar junto com vocês, que possamos estar no mesmo espírito. Amém. Nós não podemos estar de mãos dadas a cantar e não podemos nos abraçar, não podemos estar juntos, mas eu acredito que essa é a oportunidade que Deus está nos dando. Nós, depois que esse tempo passar, que essa crise passar, nós vamos saber qual é
verdadeiramente o significado de um abraço. Nós não vamos mais só abraçar por ser um ato social ou um ato que a sociedade exige de nós. Nós não vamos mais dar beijinho só por dar. O beijo, o abraço, o aperto de mão, o estar perto, eu acredito que vai fazer um significado totalmente diferente para cada um de nós. Não é porque é difícil estarmos sozinhos, isolados. Para nós, para mim, para o João, nós não temos filhos, né? Nossa casa é silenciosa. Se nós não estivermos a ver televisão ou alguma coisa, é silenciosa. Para quem tem filhos, talvez seja uma coisa assim, mais barulhenta, uma casa mais agitada. Mas com certeza, mesmo para essas pessoas, essas famílias que são maiores, o significado de um abraço, de um aperto de mão, de um beijinho, vai ter outra importância depois que esse tempo passar. Então, que você aprenda, nesse tempo de estar isolado, a ver também a bondade do Senhor, para que possamos apreciar. Vamos continuar, então, louvando ao Senhor e a adorar e a exaltar o nome do Senhor com uma outra canção. A canção diz assim: fala minha alma ao Cristo, que o Senhor possa falar conosco nessa tarde também. Seja o meu
Amém. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, não é? Porque só Ele é que é capaz de falar aos nossos corações e nos dar a certeza daquilo que precisamos ouvir, daquilo que precisamos falar, daquilo que precisamos resolver. Eu só gostaria de saber uma coisa: as pessoas que estão nos assistindo estão ouvindo bem? Se puder responder sim ou acenar, que é para nós termos também o retorno que você a ver as coisas todas direitinhas. Não sei se alguém pode responder se o áudio está bem ou se não está bem. Muito bem, já tive aqui uma resposta de que o áudio está bem. Nós vamos então continuar adorando o Senhor, porque o Senhor é bom, a justiça dele é verdadeira e ele está conosco sempre. Nós vamos agora cantar uma canção que diz assim: renova-me, Senhor Jesus. E nós, mais do que em todos os outros tempos que nós vivemos, nós precisamos da renovação do Senhor para esse tempo, para nós não entrarmos com a crise do pânico, não entrarmos em pânico, que não podemos tocar aqui, não podemos respirar ali, porque vamos morrer, porque vamos ficar doentes, porque vamos passar a doença para os nossos avós, para os nossos pais, para as pessoas que nós amamos. Que o Senhor nos dê a paz que precisamos e para isso, para termos essa paz, para termos esse conforto, para termos esse consolo do Senhor, precisamos que Ele renove o nosso coração, que Ele nos dê um coração igual ao dele, que é um coração manso, um coração cheio de paz, um coração humilde. E que nessa canção agora você possa, mesmo que você não saiba cantar, se você souber cantar, que ela seja uma oração diante do Senhor, mas se você não souber cantar, que você ouça e que receba ela no seu coração. Vou virar a câmera e vamos cantar.
possa ter falado com você aí onde você está. Eu sei que algumas pessoas estão nos assistindo do outro lado do mar. Um beijinho, a paz do Senhor para vocês, que o Senhor possa renovar vocês também aí. Eu não sei como que tem sido a vossa situação aí, a nossa que é de total isolamento, por enquanto. Mas nós sabemos, como eu li na palavra do Senhor hoje, no início, no Salmo 146 e no Salmo 46, diz que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro bem presente e por isso nós não precisamos ter medo. E nós vamos cantar agora uma canção que nos diz assim, que vai chegar um tempo da nossa vida, que pode ser agora um problema, pode ser essas situações todas, não é? Que nós estamos isolados e geram uma série de conflitos e de situações que nós precisamos resolver, de incertezas que existem no nosso coração, mas que esse Jordão, essa fase difícil, que você possa se apegar ao Senhor e que você não passe sozinho. Nós não precisamos passar as dificuldades da nossa vida sozinhos. Nós podemos passar com o Senhor e com Ele eu garanto que é muito melhor. A palavra do Senhor nos afirma isso. E por isso nós vamos cantar uma canção agora que diz: o Jordão eu não passarei só. Você também possa cantar essa canção e que o seu coração possa ser inundado com a paz do Senhor e com a certeza de que Ele está conosco. Ao chegar ao rio e a jornada findar, a distância esta vida ficar. Haverá um amigo para me guiar, o Jordão eu não passarei. O Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer. O Jordão eu não passarei só. Quando as margens do rio da vida chegar e as lutas enfim terminar, ouvirei com certeza Jesus me chamar. O Jordão eu não passarei só.
o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz. Quando as trevas eu ver, virá socorrer, o Jordão eu não passarei só. Amém. Nós, como eu havia dito antes de cantarmos essa canção, nós não precisamos passar os nossos problemas sozinhos, porque se nós não quisermos partilhar com uma pessoa, assim, um amigo, algum familiar, nós podemos ter a certeza que podemos partilhar com o Senhor Deus e Ele está conosco. Independente das dificuldades, independente se o nosso problema aos nossos olhos podem ser resolvidos ou não, como diz a palavra do Senhor, e ela não mente, que para Deus não há impossíveis, porque Ele pode todas as coisas. Então, que você possa crer nisso, que você possa guardar no seu coração essa parte do hino que cantamos, que o Jordão eu não passarei só. Jesus Cristo é meu guia eficaz, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso e Ele pode sim nos dar orientação dos nossos problemas. A questão às vezes é que nós só focamos nos nossos problemas, nós temos que focar os nossos olhos em Deus e crer que Ele tem a resposta certa para as nossas dificuldades, para os nossos problemas e que nós possamos pedir a Ele que nos faça ver com os olhos dEle, né? Porque às vezes os nossos olhos estão embaciados, estão assim a lacrimejar e nós não conseguimos ver bem, mas com o olhar do Senhor nós vamos conseguir ver bem todas as coisas. Nós vamos cantar agora uma canção que diz: quero entregar o meu coração, que você possa fazer essa entrega agora ao Senhor e que seja uma entrega inteira diante do Senhor, que você possa cantar essa canção agora diante do Senhor, no sentido de que Ele ouça a sua oração e de que Ele prepare o seu coração para receber a palavra do Senhor que nós vamos cantar agora. Deixa eu só colocar aqui a canção. Pode virar. Que o Senhor fale com... Pode colocar. Que o Senhor fale consigo. Quero entregar
Amém. Que você possa ter entregue agora diante do Senhor, como a canção disse, tudo aquilo que nós temos. E Salomão, quando ele inaugurou o templo do Senhor, ele fez uma oração. E no fim dessa oração ele dizia assim: tudo vem das tuas mãos, mas das tuas próprias mãos nós recebemos e por isso nós te devolvemos. Que você tenha então feito essa oração diante do Senhor. Nós agora vamos fazer uma oração para que o Senhor fale aos nossos corações, para que Ele abra o nosso entendimento e que possamos estar bem atentos agora à palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por essa oportunidade que nós tivemos de cantar algumas canções, de encher os nossos corações de alegria. O Senhor sabe que não podemos estar juntos, assim, em contactos uns com os outros. Mas nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu bendito nome e nós cremos que o Senhor está com cada um de nós. Nas nossas casas, o Senhor vai falar aos nossos corações, nós cremos nisso. E por isso clamamos, Senhor, que o Senhor, no poder do Teu Espírito Santo, venha desvendar os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz bendita. E que a Tua voz fale conosco aquilo que precisamos ouvir. Ó consolo, que o Senhor nos console. Se precisamos de orientação, que o Senhor nos oriente. Se precisamos, Senhor, de alegria, que o Senhor enche os nossos corações com a Tua alegria. Ó Deus, o que quer que precisemos, Senhor, que o Senhor enche os nossos corações nesse momento. Ouve, Senhor, a Tua palavra dos nossos corações. Desde já clamamos e pedimos que o Senhor repreenda toda e qualquer perturbação e tudo aquilo que possa querer nos distrair e roubar a Tua palavra dos nossos corações seja repreendido em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade de falar conosco, que venha encher os nossos corações. Essa é a nossa oração. Clamamos também, Senhor, para que o Senhor encha o coração do Teu servo que vai falar conosco de unção e de orientação segundo a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Virar aqui a câmera. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. E apesar desta distância que nos encontramos, nós não podemos deixar de adorar, de glorificar e bendizer este Deus que nos ama. Mesmo em meio a lutas e tribulações, este é um Deus que se tem feito fiel para conosco e não tem falhado, porque Ele diz que a sua mão está sempre estendida para conosco. Louvado seja este Deus que se revela à nossa vida, que se revela através da natureza e que nos ama. Amém? Eu penso que todos os irmãos e amigos estão a ouvir perfeitamente. Por isso, vamos ler uma palavra do Senhor em João, capítulo 1 e versículo 16. João, capítulo 1 e versículo 16, que diz assim: e todos nós recebemos também da plenitude e graça por graça. Amados, há 2 semanas atrás, no nosso estudo de domingo, nós falámos sobre graça como prova do amor de Deus para conosco. E dentro desse tema de graça, nós podemos ver como a graça é imerecida, a graça está à disposição de todos e que essa graça se prova dando Deus o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer em nosso favor. Mas é interessante que graça não se manifesta só nessas 3 coisas. Nós pensamos que já que Deus nos dá a graça, já que Deus nos dá de graça, que então que é uma coisa que permanece ou que só alcançamos a salvação. E Deus tem, além disso, para nos ensinar nesta tarde. E uma coisa que nós podemos ver dentro desse tema da graça é que a graça também não só nos salva, a graça nos alcança, mas a graça nos aperfeiçoa. Como nos diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã.
Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Esta é uma expressão profunda do apóstolo Paulo, que reconhecia a graça de Deus no seu agir. Reconhecia a graça de Deus operando no seu caráter. E a mesma coisa nós podemos observar na nossa vida. Esta graça tem transformado o nosso ser. Irmãos, nós de antes éramos pessoas pecadoras, sem afeição, que não nos importávamos com o outro que estava ao nosso lado, que vivíamos indiferentes, vivíamos muitas vezes em depressões, vivíamos muitas vezes sem amor. E quando esta graça de Cristo nos alcançou, tudo se transformou. A palavra do Senhor diz que Ele nos ensina a amar o próximo. Ele nos ensina a observar a necessidade do próximo. Ele nos ensina a preocupar-nos com todas as coisas. Já nada é vão, mas tudo chama a nossa atenção para esta partilha. Por isso nós vemos o transformar das nossas vidas nesta graça. Muitos de nós provavelmente fumariam e hoje em dia o Senhor nos libertou desse vício. Muitos viveriam na prostituição quando foram atingidos pela graça, abandonaram e reconheceram que é a graça de Cristo que satisfaz todo o nosso ser. E é na fraqueza que Deus opera essa transformação maravilhosa. Por isso esta graça que nos alcança, ela transforma a nossa vida, transforma a nossa visão. Irmãos, como nós antes éramos muito problemáticos, e agora o Senhor nos dá uma tranquilidade, nos dá uma paz, nos faz e utiliza a nossa vida para dar testemunho desta transformação que Cristo fez. Então, quando olhamos para a vida do passado, nós pensamos quão miserável eu era. Mas hoje em dia nós vimos, graças ao Senhor, que me transformou, que mudou as minhas palavras, que mudou os meus pensamentos. E eu que vivia sem esperança neste mundo, aguardando só a morte, agora tenho uma viva e eterna esperança que é Cristo Jesus. Nós vivemos essa graça que nos molda segundo a vontade do Senhor e graça que nos faz testemunhar deste Deus maravilhoso. Amém? Então graça não é só favor imerecido, graça não é só alcance, graça não é só o derramar na cruz do Calvário por Jesus Cristo, mas também é a transformação do nosso ser. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor daquilo que tem feito. Outra coisa que podemos ver é que a graça, nós precisamos de perseverar nesta graça. Vamos ler a palavra do Senhor em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, versículo 43. Atos, capítulo 13, versículo 43, que diz assim: E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Irmãos, a salvação é pela graça, nada podemos fazer para alcançar esta graça. Mas muitas vezes tentam nos ludibriar com algumas coisas para que fazemos como se a graça fosse merecida. Quando nós vemos os judaizantes, era pregado na altura que afinal não era só Cristo, mas era preciso cumprir também alguns rituais. E o apóstolo Paulo, neste sentido, diz: olha, cuidado, permanecei na graça, na oferta divina, não busqueis realmente aquilo que vos possais fazer para pensares que alcançaste essa graça, essa salvação. Se a graça é imerecida, então nada vem de nós, tudo vem do Senhor, e é o Senhor que opera nas nossas vidas. E Ele diz-nos para perseverarmos, e significa que nós, da nossa forma natural, nossa forma de agir, nossa forma de pensar, ela não permanecemos na graça. Vivemos num mundo de pecado, um mundo que nos atrai, um mundo que tantas vezes nos faz apartar do Senhor. Por isso Ele diz para nós perseverarmos. Somos nós que temos que buscar este desejo de permanecer na graça. Temos que ser nós, dia após dia, nossos corações na presença do Senhor, para que Ele possa operar nas nossas vidas. Amém. Então, quando nós fazemos alguma coisa que entristece ao Senhor, então voltemos-nos em arrependimento, pois o Senhor diz que quando nos voltamos em arrependimento, Ele perdoa os nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Então são coisas que nós precisamos fazer. O que é que me impede de usufruir desta graça? O que é que me impede de perseverar? Olharmos para as nossas vidas, olharmos para aquilo que entristece ao Senhor
e podermos tomar uma decisão concreta para podermos perseverar nesta graça. Então, quando nos ensinam ensinos estranhos que nós, pelo conhecimento das Sagradas Escrituras, já temos tido e vemos que é estranho, então nós devemos pôr a palavra realmente em ação. Devemos pesquisar se isso está de acordo com as Sagradas Escrituras. Porque há muito engano, há muitas palavras distorcidas, há muito texto fora do contexto que nos ludibria e nos leva ao engano. Isso tudo nos impede de perseverar. Porquê? Porque nós vamos desestimulando e vamos perdendo o foco e vamos nos desviando do caminho. Por isso nós precisamos prestar atenção a todas as coisas, prestar atenção à palavra do Senhor, prestar atenção à nossa vida. E se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, então nós perseveraremos nessa graça, nesse amor e nessa salvação. Então que o Senhor desperte os nossos corações para que nós tenhamos este desejo profundo. Irmãos, não esperemos que nos dê a vontade de buscar a face do Senhor, porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Então o corpo, a carne quer as coisas do mundo, mas o Espírito quer buscar a Deus. Então que nós nos prontifiquemos realmente a buscar a face do Senhor a cada dia. Independente se temos ou não temos vontade, que nós possamos dobrar o nosso joelho, clamar a este Deus. Então que o Senhor nos abençoe, que nós perseveremos nesta graça e possamos tomar esta decisão a cada dia. Amém? E a terceira coisa que podemos ver sobre a graça é que nós podemos ser separados dela. Vamos ler em Hebreus capítulo 12 e versículo 14 a 15. Hebreus capítulo 12 e versículo 14 e 15. Que nos diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a palavra do Senhor nos diz que ninguém se prive da graça de Deus. Isso significa que é possível nós nos privarmos desta graça. E como é que nós nos podemos privar desta graça? Como é que nós podemos estar separados desta graça divina, deste dom, deste cuidado constante de Deus sobre a nossa vida? Quando nós abandonamos as nossas congregações, quando nós abandonamos o nosso viver santo, quando abandonamos a nossa vida de oração, quando abandonamos a leitura da palavra. Irmãos, quando nós paramos de, na realidade, expor a nossa vida à palavra, então nós já nos estamos a afastar dessa graça. Muitas vezes as pessoas dizem: a palavra do Senhor é muito dura, a palavra do Senhor é muito direta. Irmãos, a palavra do Senhor veio para nos restaurar, veio para nos limpar, veio para transformar a nossa vida. E se nós não deixarmos que essa palavra venha nos confrontar e transformar, então, se nós queremos viver na presença do Senhor sem deixar que a sua palavra seja aplicada à nossa vida, então nós não temos como viver debaixo dessa graça. Não temos, porque a graça do Senhor é isso mesmo, é essa transformação, é esse cuidado, é esse zelo, é essa vida de intimidade, é esse transformar. Então que nós realmente possamos ter esse cuidado, que nós possamos, através destas observações, permanecermos na graça, não deixar que nos apartemos da graça por causa destas coisas, mas que realmente zelosos, tementes a Deus, deixando que a palavra do Senhor venha, se magoa, se a palavra do Senhor me magoa em alguma área, significa que Deus quer trabalhar essa área na minha vida e Ele está pronto a mudá-la, a transformá-la, e que essa área não seja impedimento desta graça. O nosso pecado é o que faz separação entre nós e o nosso Deus. Então que o Senhor tenha esta graça e nós abramos o nosso coração para Ele agir, para Ele transformar, para Ele realmente nos deixar entrar na sua presença. Através de Cristo, através desta graça, nós podemos entrar na sua presença. Esta graça, precisamos buscá-la e permanecer nela. Não deixemos que nada, nem alguma situação, nos perturbe. Irmãos, é uma realidade que muitas vezes nós somos sensíveis e há situações que nos entristecem e magoam. A palavra do Senhor diz que se nós não perdoarmos a quem nos tem ofendido, o Senhor não nos perdoa a nós. É isso que nós dizemos na oração do Pai Nosso.
Essa, por exemplo, é uma atitude que nos pode impedir de usufruir esta graça na sua plenitude. Deus quer agir nas nossas vidas, mas às vezes estas atitudes, a falta de perdão, ou a nossa falta de busca, ou outra área da nossa vida que não está tão purificada, tão santa como Deus deseja, pode nos impedir dessa graça. Que nós não deixemos de usufruir. Nós sabemos que quando aceitamos Cristo como Salvador, quando verdadeiramente Ele veio habitar nos nossos corações, a alegria que houve na nossa vida, tudo se transformou, o que era noite se tornou dia, o brilho dos nossos olhos começou a enxergar o mundo de forma diferente. Começamos a observar as pessoas como aquelas que Deus ama, como aquelas que Deus quer alcançar, como aquelas que Deus quer transformar. Então a nossa visão mudou, mas nós às vezes, com a dureza do nosso coração, permitimos que esta graça se vá extinguindo na nossa vida. Mas que pela graça do Senhor, pelo seu auxílio, nós perseveremos nesta graça, que nós não deixemos que nada nos impeça de usufruí-la e que nós possamos conhecer a cada dia mais na intimidade este Jesus Cristo que doou a sua vida por nós. Ele que nos ama, que sendo o Rei, que sendo o Senhor dos Senhores, que sendo o Criador de todas as coisas, Ele decidiu morrer na cruz do Calvário por amor de nós. Então, irmãos, que nós possamos usufruir desta graça e não deixemos que nada a impeça de usufruirmos. Amém? Então, que os irmãos sejam a cada instante abençoados. Continuemos a buscar a face do Senhor a cada dia e estamos longe uns dos outros, não podemos ter o contato, mas no nosso coração o Senhor tem levantado este desejo profundo de orarmos não só pela igreja, mas orarmos pela humanidade, orarmos por todos aqueles que sofrem. E é isso que o Senhor nos diz, amar o próximo como a nós mesmos. Então amemos ao Senhor em primeiro lugar e amemos o próximo como a nós mesmos. Amém? Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça o nosso coração. E para terminar, nós temos um hino que é um hino antigo que diz: desperta meu ser para amar-te, ó Senhor, porque só mesmo na sinceridade dos nossos corações, amando ao Senhor, é que nós vamos poder buscar esta graça transformadora nas nossas vidas. Amém? Então que o Senhor nos abençoe agora com este louvor e encha o nosso coração de temor e ardor. Amém?
esse amor maior, sublime e santo. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais, fluido de um coração rendido a ti. Faz-me entender teu amor por mim e assim amar-te mais. Fluido de um coração rendido a ti. Amém. Que a cada instante o Senhor nos faça compreender este grande amor e que nós nos rendamos a este amor. Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que pagou o preço para nos resgatar. Amém? Então, próxima semana continuaremos com o nosso culto, 2 a 8, às 6 da tarde. O nosso tema é amor de Deus manifestado através da graça e outros temas em que Deus mostra o seu amor. Agora estudamos sobre a graça, como Deus mostra sobre a graça, mas nós veremos como Deus prova esse amor de outras formas e que nós tenhamos o nosso coração aberto para receber desse tremendo, profundo e grande amor. Então, vamos orar agora, agradecer a Deus por este tempo em que pudemos louvar, em que pudemos estudar a sua palavra, em que apesar de separados estivemos juntos no mesmo espaço. Então que o Senhor nos esteja a fortalecer. Amém? Vamos orar. Nosso bendito Deus e nosso Pai, Senhor, nós te louvamos nesta tarde, Pai Santo. Te damos graças, Senhor, porque pela Tua graça nos alcançaste, Senhor. Pela Tua graça nos tens fortalecido, Senhor. Pela Tua graça tens transformado a nossa vida, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que Tu nos auxilies e nos ajudes a perseverar na Tua graça, Senhor. Amém. Senhor, que não permitas que alguma área da nossa vida, alguma atitude, algum pensamento, Senhor, nos venha impedir de usufruir, Senhor, da Tua presença, Pai. Mas quebrantados, Senhor, Tu nos possas, pela Tua palavra, moldar, Senhor, e que realmente nós possamos usufruir de tudo aquilo que Tens preparado para nós. Por isso, abençoa a nossa vida, Senhor, continua a falar aos nossos corações, Senhor, continua a despertar-nos para Ti, Senhor, e ensina-nos, Senhor, da mesma forma que Tu mostraste o Teu amor para conosco. Ensina-nos a amar-te mais e mais e a demonstrar-te, Senhor, com uma vida de santidade e uma vida de temor a Ti, Pai. Por isso, abençoa-nos, dirige-nos agora, Pai. Desde já te pedimos, Senhor, que Tu nos abençoes nesta semana, Senhor, aqueles que estão em quarentena, Senhor, que Tu dês graça para ultrapassar a cada dia, Senhor, que Tu dês sabedoria, Senhor, que seja tempo de buscar mais na profundidade a Tua palavra, Pai. E aqueles que têm que se ausentar para os seus trabalhos, para as suas obrigações, Senhor, que Tu os livres e guardes todo o mal, Senhor, que Tu os livres desta enfermidade, Pai, que fortaleças os seus corações, Senhor, e que os auxilies em todo o tempo. Por isso, permanece conosco, Senhor, continua a dirigir-nos e neste tempo, Senhor, continua a consolar o nosso coração e a suprir todas as nossas necessidades. Isto é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam conosco agora eternamente e nós dizemos amém. Então que o Senhor continue a abençoar a cada um no nome de Jesus. Nós vamos, antes de encerrarmos esse momento de culto, vamos cantar dois versículos bíblicos em forma de corinho, que é um que está em Efésios, que diz: eu te abençoo com todas as sortes de bênçãos. E depois nós vamos recitar um texto também da Palavra de Deus, que nós costumamos dizer que é a bênção sacerdotal, é tomarmos sobre nós a Palavra do Senhor. Amém. Vamos lá? Eu te abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais das regiões celestiais. Amém. Seja sobre ti a graça do Senhor nosso Deus, porque o Senhor nosso Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sobrega aos que
Então que o Senhor nos abençoe e próximo domingo cá estaremos para partilhar mais um pouco deste amor de Deus manifestado às nossas vidas. Deus abençoe cada um, boa semana, abraços e beijinhos a todos e continuamos em oração por cada um. Deus os abençoe. Amém. Que o Senhor Amém. vos abençoe, que o Senhor vos guarde e não nos esqueçamos, o Senhor está conosco, mas Ele também nos manda sermos responsáveis. Responsáveis pela nossa saúde, responsáveis pela saúde do outro. Como o pastor João disse hoje, nós devemos amar uns aos outros como a nós mesmos, não é? Se nós não queremos ficar doentes, nós temos que nos resguardar e temos que cuidar também do bem do outro. Se nós cuidarmos também do bem de cada um. Então, tenham juízo, não façam aquilo que as nossas autoridades não permitem, não é, que nós façamos, e vamos vivendo um dia de cada vez, com paz, com alegria, sabendo que o Senhor está conosco. Deus os abençoe, beijinhos e até Deus semana que abençoe, vem. até para a semana. Deus abençoe cada um. Tchau. Tchau.